Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula do componente de Informática na Saúde Pública, ministrado pela professora Magdala Novaes. Essa videoaula é a continuação da videoaula sobre o tema Pesquisa em Bases de Dados Científicas do módulo de Saúde e Sociedade do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Essa videoaula é sobre como fazer uma revisão bibliográfica e está subdividida em 3 videoaulas. A primeira videoaula tem como objetivo apresentar os passos para a elaboração de uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas. Mas antes de mostrar os passos, nós temos que refletir qual a importância de se realizar uma revisão bibliográfica. Primeiramente, uma revisão tem como objetivo determinar o estado da arte. Mas o que seja estado da arte? É mapear quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o tema de pesquisa. Ou seja, você vai saber quais são os autores que já escreveram sobre esse tema. E também você vai localizar alguns trabalhos históricos naquele tema que lembre ao leitor os primórdios dos assuntos tratados. Isso tem como objetivo fundamentar o tema e o problema de pesquisa. Com essa revisão, você vai poder se embasar toda a sua pesquisa nos resultados da revisão. Com isso, a revisão bibliográfica teve então mostrar a evolução dos conhecimentos, apontando falhas e acertos, fazendo críticas, elogios e resumindo o que é realmente de interesse da pesquisa. Mas antes de a gente falar sobre revisão bibliográfica, a gente tem que entender quais são as etapas de uma pesquisa científica. A pesquisa científica está dividida em 10 etapas, começando com a escolha do tema. A escolha do tema é de fundamental importância para uma pesquisa científica. Depois da escolha do tema, você começa a fazer a revisão bibliográfica, que vai justamente fundamentar a sua pesquisa e também fundamentar a justificativa para a realização daquela pesquisa e também a formulação do problema de pesquisa, que vai fazer com que você defina seus objetivos da pesquisa científica. Depois que feito isso, você vai definir o quê? A metodologia. Qual vai ser o passo a passo para você executar sua pesquisa científica e, com isso, você vai planejar a coleta dos seus dados para que eles sejam analisados e discutidos através de uma análise estatística com a tabulação dos dados. E, com isso, você vai fazer uma conclusão de sua pesquisa. Agora, vamos voltar para as etapas da revisão bibliográfica. Com a escolha do tema na sua pesquisa científica, você vai o quê? Definir os descritores. O que são os descritores? São as palavras-chave que vocês vão usar na revisão bibliográfica. No mínimo, você tem que escolher 3 descritores e, no máximo, 5 descritores, para que depois você possa definir qual será o seu objetivo geral da pesquisa, o que você especificamente quer pesquisar, certo? Feito isso, definido o objetivo, você vai começar a definir sua metodologia, quais são as variáveis que você vai usar na sua revisão bibliográfica. Como, por exemplo, quais são as bases de dados científicas que você vai utilizar para fazer a busca? Quais são os descritores, que são no mínimo 3, no máximo 5, não é isso? Quais são os operadores booleanos que vocês vão utilizar? Então, com esses operadores, vocês lembram que é o operador e ou e não. Você pode fazer combinações de buscas, não é isso? Depois disso, tem a variável período de publicação do artigo, ou seja, qual ano foi publicado o artigo. Geralmente se utiliza-se os últimos 5 anos, ou seja, você vai pegar de 2012 até 2017. Outra variável que também tem que ser definida é o idioma. Qual é o idioma dos artigos que você vai pesquisar? Geralmente se usa no mínimo o português e o inglês, mas você também pode utilizar o espanhol. Você também tem que definir se vai utilizar apenas os textos completos ou não. Depois disso, você vai encontrar
a quantidade de resultados encontrados nessa pesquisa. Vamos dar um exemplo. Se por acaso eu quiser pesquisar sobre telemedicina, na saúde pública ou na saúde da família, então eu vou escolher os descritores: telemedicina, saúde pública, saúde da família. E com isso eu posso fazer a combinação dos descritores, ou seja, eu posso botar lá na busca telemedicina e saúde pública, certo? E com isso você vai encontrar uma quantidade de trabalhos para que você faça a próxima etapa, que é o quê? A compilação, ou seja, a reunião de todos os materiais para leitura. Mas essas leituras geralmente não vai ser de tudo que você encontrou, porque muito desses artigos encontrados não tem referência com o tema que você escolheu. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que, primeiramente, ler o título e o resumo dos artigos encontrados. Se no título e no resumo esse artigo faz referência ao seu tema, você seleciona esse artigo. Se o artigo não faz referência, você descarta. Então, no final de você ler o título e o resumo, você vai diminuir a quantidade de artigos que você vai ter que ler o texto completo. Vou dar um exemplo. Se por acaso no Cielo você encontrou 33 artigos, no PubMed 54, no Scopus 13, num total de 100 artigos, e depois que você leu o título e o resumo, viu que apenas 30 artigos fazem parte do seu tema, então esses 30 artigos selecionados é que você vai ler o texto completo e realizar um fichamento de cada artigo. Como é que é feito esse fichamento? O fichamento é um resumo do artigo, onde você vai colocar o título, o autor, o resumo, as citações mais importantes e os comentários. E depois de fazer esse fichamento, você vai fazer análise e interpretação desses 30 artigos selecionados, para depois fazer a redação final da sua pesquisa bibliográfica. Mas, onde é que vocês costumam fazer as pesquisas? Vamos lembrar a primeira aula? A gente tem que fazer pesquisas onde? Em base de dados científicas ou bibliotecas científicas, não é isso? Mas que tipo de material vocês utilizam nas revisões? São artigos, são revistas não científicas, são sites, são blogs? Que tipo de material? Na pesquisa bibliográfica, você tem que escolher o tipo de material científico mais adequado. E quais são eles? Vocês podem ver aqui, nessa figura, que a grande parte dos artigos que vocês vão escolher são artigos publicados em revistas internacionais reconhecidas. Depois vem artigos publicados em revistas nacionais reconhecidas e depois vocês também podem pesquisar em trabalhos apresentados em congressos. Deem preferência em quê? Em revistas internacionais, depois nacionais, depois trabalhos apresentados em congresso. Depois vocês também vão pesquisar em livros e também em tese e dissertações. Então, essa é a ordem de preferência de quantidade de artigos que vocês vão escolher para ser revisados. E com isso, nós terminamos a primeira aula, onde dá a primeira introdução de como fazer a pesquisa bibliográfica. Nós vamos ter mais 2 videoaulas falando sobre o fator de impacto dessas revistas e a avaliação do módulo. Ou seja, vocês vão saber como vocês vão ser avaliados, que vai ser através de um resumo expandido. Mas vamos deixar isso para a próxima videoaula, tá certo? Espero que todos tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau!